Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, é muito bom estar aqui mais uma vez. Esse é o programa Ilha Ambiental e eu sou o Flávio Petrui. Lembrando que o Ilha Ambiental a gente já cansou de falar, mas é sempre bom relembrar. Tem o intuito de trazer aqui para o nosso litoral o debate com relação à consciência ecológica. É sempre importante crescermos, mas sem a degradação do meio ambiente. Por isso eu sempre digo, Ilha Ambiental, vislumbrando o futuro com consciência. O programa Ilha Ambiental, você que está nos acompanhando pela primeira vez, vai entender que nós trazemos informações, principalmente aqui da Baía de Paranaguá, do nosso litoral também, mas principalmente da Baía de Paranaguá, para que você possa fazer parte do crescimento da nossa região sem a degradação do meio ambiente. Você vai entender por várias formas o que pode e o que não pode fazer, ou melhor, vai entender qual é a forma de vislumbrar o futuro com consciência ecológica. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a PASA Paraná Operações Portuárias. Além de ser a primeira empresa em embarque de açúcar granel no sul do país, ela trabalha com outros produtos e está sempre inovando, sempre pensando no amanhã e, claro, desenvolvendo as suas atividades. Vamos acompanhar um pouquinho mais da PASA Paraná Operações Portuárias. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura.
agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. E os 4 estados que compõem o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, se reuniram na última semana para planejar projetos conjuntos a fim de melhorar a infraestrutura da região, com destaque para os modais rodoviários e também ferroviários. Vamos conferir. Os 4 estados que compõem o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, CODESUL, planejam projetos conjuntos para melhorar a infraestrutura da região, com destaque para os modais rodo e ferroviário. Os governadores do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, Jaime Verucchi, discutiram o tema nesta segunda-feira em Chapecó, em Santa Catarina, na primeira reunião do ano do bloco. Eles assinaram a resolução que cria o Grupo de Trabalho para o Planejamento Integrado de Rodovias e Ferrovias do CODESUL, que vai concentrar as ações para a integração logística entre os estados, grandes produtores do agronegócio brasileiro. O projeto de maior envergadura nessa área é a Nova Ferroeste,
que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá, no litoral do estado, e tem nos planos um ramal interligando Cascavel e Chapecó. Ratinho Júnior destacou que o projeto da nova ferrovia, que terá 1.300 quilômetros de extensão e investimento previsto de 30 bilhões de reais, está bastante avançado. A previsão é que as audiências públicas ocorram em abril. A liberação da licença prévia deve sair no final de maio, com a expectativa de que o projeto vá a leilão na Bolsa de Valores ainda neste semestre. Ferroeste é um projeto que nós começamos em 2019 a resgatá-lo, E ela tem essa ligação, já tinha essa discussão já há muito tempo, há mais de 20 anos, com o Mato Grosso do Sul de ligar Maracaju até o Porto de Paranaguá, já que o Mato Grosso do Sul usa muito o nosso Porto de Paranaguá e acaba sendo também uma fonte de fornecimento de matéria-prima para a produção de proteína animal. O Paraná e Santa Catarina tem aí praticamente 70% entre suíno e carne de frango do mercado nacional de produção. Segundo o estudo de viabilidade técnica, a nova Ferroeste terá capacidade de transportar 38 milhões de toneladas de produtos já no primeiro ano de operação plena, tornando-se o segundo maior corredor de exportação de grãos e de proteína animal do país, atrás apenas da Malha Paulista. Chegou, dentro desse estudo que nós fizemos, a possibilidade de construir um ramal para Chapecó, ligando a Ferroeste. Por quê? Porque hoje o setor produtivo que produz proteína animal é muito dependente daquilo que o Mato Grosso do Sul produz, que é a proteína vegetal, que é a matéria-prima para o frango, para o porco. Então isso acabaria criando um grande corredor de insumos para Santa Catarina e para o Paraná também, e automaticamente seria um grande corredor para o Mato Grosso do Sul para levar fertilizante para eles, já que eles precisam disso para poder produzir essa matéria-prima através da soja, do milho e assim por diante. Com o novo traçado entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, o governo de Santa Catarina, explica a Carlos Moisés, também prevê ampliação de sua malha ferroviária, de leste a oeste do estado e também entre os portos de Itajaí e Araquari. A gente está trabalhando com visão de futuro em Santa Catarina. Ao invés da gente rejeitar qualquer tipo de desenvolvimento de outro estado ou a conexão de Chapecó com Cascavel, nós vamos começar a trabalhar com projetos de Chapecó para o Planalto Serrano de Santa Catarina, para que a gente possa criar condições logísticas de fomentar ainda mais o que se produz aqui, diminuindo o custo logístico. Então, é um projeto, o governo do estado investe 40 milhões também na litorânea ligação interpostos, a Araquari até Itajaí, e ao mesmo tempo que a gente está interligando as ferrovias e investindo nas rodovias, nós estamos fazendo com que o estado se desenvolva de forma ordenada, sem inibir o desenvolvimento dos outros estados, ou seja, combinando movimentos que são movimentos de médio e longo prazo de investimentos, e a gente espera então poder acompanhar esse movimento que o Paraná já está fazendo nas suas ferrovias, para que a gente, ao invés de criar empecilho, se conecte com os demais estados no sentido de desenvolver toda a nossa região. Grande exportador de grãos, o Mato Grosso do Sul não tem saída para o mar e conta com a integração logística com os outros estados para o acesso ao mercado internacional, destaca Jaime Verucchi. O Mato Grosso do Sul ele tem um posicionamento muito forte de buscar saídas logísticas, exatamente pela posição estratégica dele, a dificuldade que ele tem de acessar os portos. Só que ele é um estado exportador, então para a competitividade do Mato Grosso do Sul passa necessariamente por ter uma redução de custo de transporte. E o nosso foco é a ferrovia. Então, aliado ao Paraná, nós desenvolvemos o projeto da Ferroeste. A Ferroeste está adentrando o Mato Grosso do Sul exatamente na maior região produtora, 60% de tudo que nós produzimos está no eixo da Ferroeste, então acho que esse é um ponto extremamente importante. A forma que a ferrovia também está sendo concebida, de não passar por unidade de conservação, área de quilombola, isso antecipou muito o cronograma em termos daquilo que nós podemos fazer no curto prazo. É importante destacar que a ferrovia, ela não é uma ferrovia de ponta a ponta, não é uma ferrovia só para tirar soja de Maracaju e levar para Paranaguá. Ela é uma ferrovia que vai gerar o desenvolvimento integrado de todas as regiões. Então acho que a lógica de desenvolvimento dos 4 estados do Cone Sul estão pautados exatamente para uma ferrovia. Durante o encontro, também foi firmado um termo de cooperação técnica para elaboração do diagnóstico e mapeamento de áreas desmatadas nos 4 estados-membros, por meio do compartilhamento da ferramenta Sistema Integrado de Monitoramento e Alertas de Desmatamento de Santa Catarina.
A ferramenta detecta, registra e gera alertas precisos de desmatamento após cruzamento de diversos bancos de dados e imagens de satélites. O código-fonte do sistema será compartilhado com os demais estados para a criação de um banco de dados conjunto para observar onde há a supressão ilegal da vegetação. Foi instituído ainda o Grupo de Trabalho de Loterias do CODESUL e aprovado o relatório financeiro e de atividades do exercício de 2021 do bloco. Repórter Felipe Salles. O Porto de Paranaguá completou 87 anos no último dia 17 de março, com foco na atração de investimentos. Na Voz da Portos do Paraná, vamos conhecer mais sobre esses investimentos que podem chegar a 2,6 bilhões de reais nos próximos anos. Ao completar 87 anos nesta quinta-feira, o Porto de Paranaguá se consolida como o mais eficiente do Brasil e se prepara para continuar na vanguarda da atividade portuária. Com projetos inovadores e obras que vão ampliar a capacidade de movimentação de cargas, o Porto Paranaense atrai novos investimentos e tem se tornado o hub logístico da América do Sul. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ressaltou que Paranaguá é referência nacional em gestão portuária. Feliz de ver os 87 anos do Porto de Paranaguá com grandes investimentos e automaticamente sendo a grande referência de portos no Brasil. Nós somos hoje considerado pelo Ministério da Infraestrutura por 2 anos seguidos os portos mais eficientes do Brasil. Isso é mérito da cidade de Paranaguá, isso é mérito dos colaboradores, dos funcionários, da diretoria e do governo do estado. O presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia, agradeceu aos colaboradores e destacou a importância do Porto de Paranaguá. Uma data marcante e demonstra a importância do porto, um porto que não surgiu agora, um porto com quase 9 décadas, demonstrando a sua importância de sempre, desde o seu início, para a economia paranaense e para a economia do Brasil. Então, muito obrigado a todos os colaboradores, diretos e indiretos, que sempre envolvidos com os nossos portos, para que as nossas atividades continuem sempre muito eficientes. Com novos arrendamentos, os investimentos privados já previstos pela autoridade portuária podem chegar a 2 bilhões e 600 milhões de reais nos próximos anos. O Paraná foi o primeiro estado do país a receber a delegação de competências para administrar os contratos de exploração de áreas. O próximo leilão acontece no dia 30 de março, na Bolsa de Valores de São Paulo, B3. A Par 32 vai ser destinada à movimentação de carga geral, especialmente açúcar. Outras 5 áreas do Porto de Paranaguá já estão em estudo ou em processo de arrendamento. Para receber mais cargas, os portos preparam um aumento da capacidade de transporte ferroviário. No mar, a derrocagem da Pedra da Palangana vai ser concluída neste mês. O Porto de Paranaguá, na verdade, se chama Porto Dom Pedro II e existia antes mesmo da inauguração, em 1935. A história da cidade se entrelaça com a do Porto. Em 1872, era um atracadouro administrado por comerciantes. Só em 1917, passou a ter administração pelo governo do estado e, com o crescimento das movimentações, mudou de lugar. Hoje são quase 5 quilômetros de cais e piers. No ano passado, bateu o próprio recorde histórico de movimentação de cargas, ao passar a marca de 57 milhões e 520 mil toneladas. A administração recebeu 2 vezes consecutivas, em 2020 e 2021, o prêmio de melhor gestão pública portuária pelo Ministério da Infraestrutura. Repórter Felipe Salles. A Portos do Paraná participou da 26ª edição da Feira Intermodal, ao lado de mais de 40 empresas parceiras que fazem parte da comunidade portuária no estado. Vamos conferir qual foi o balanço do evento, que teve a participação do governador Ratinho Júnior. Os Portos do Paraná encerraram a participação na edição 26 da Intermodal South America nesta quinta-feira. Durante 3 dias no São Paulo Expo, mais de 40 empresas parceiras que fazem parte da comunidade portuária paranaense aproveitaram para realizar novos negócios, apresentar produtos e serviços e fazer networking na principal feira do setor de logística na América do Sul. O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, faz um balanço positivo das oportunidades oferecidas pela Feira Internacional. Nesse segundo dia de feira intermodal aqui em São Paulo, depois da pandemia, retomamos as atividades.
E o nosso stand cheio demonstra o quão a comunidade portuária do Paraná é reconhecida. Clientes procurando negócios, clientes fechando os negócios. Isso demonstra a nossa importância e a importância dos nossos portos, não só para a economia do estado, mas para a economia do país. O estande dos Portos do Paraná e parceiros recebeu, em média, 800 pessoas por dia entre terça e quinta-feira, com 2 espaços para reuniões, distribuição de brindes das empresas, alimentação e entretenimento. O local foi um dos mais procurados pelos visitantes da exposição, entre as 200 marcas nacionais e internacionais. No primeiro dia, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da palestra inaugural sobre transporte ferroviário, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A nossa presença aqui nessa feira, a presença dos nossos portos, dos portos do Paraná, é muito importante porque, primeiro, nós somos aqui a grande noiva dessa feira, já que nós somos o porto mais eficiente do Brasil. Isso, obviamente, que ajuda a trazer também mais clientes para o porto de Paranaguá, também para o Porto de Antonina, mas em especial o de Paranaguá, que é o nosso grande porto, e automaticamente você trazendo mais clientes, você atrai mais movimentação de cargas. E essa movimentação de cargas precisa de mão de obra, então gera mais emprego também para a população de Paranaguá e do nosso litoral como um todo. Já no segundo dia de evento, o estande da Empresa Pública do Paraná recebeu, entre outros executivos, a visita do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. Depois de 2 anos de cancelamento devido à pandemia, a edição 26 foi realizada no formato presencial e no digital também. Repórter Gustavo Vaz. Os mares brasileiros abrigam um verdadeiro gigante, o mero, um peixe que, apesar de grande, é considerado dócil pelos mergulhadores. O mero pode passar dos 400 quilos e viver até 40 anos, habitando recifes e embarcações naufragadas. Por permitir a aproximação humana, a espécie se torna alvo fácil de caçadores. No entanto, atualmente está classificada como vulnerável à extinção no mundo. A morte em alta escala do mero ameaça todo o ecossistema marítimo, pois o Senhor das Pedras, como também é chamado, está no topo da cadeia alimentar. De acordo com a legislação, a pesca do mero está proibida, pelo menos até 2023. Os infratores estarão sujeitos à detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penas. E atenção, pescadores! Os meros capturados de forma incidental devem ser devolvidos inteiros ao mar, vivos ou mortos, no momento do recolhimento do aparelho de pesca. A captura somente é permitida para fins de pesquisa científica, desde que autorizada pelo órgão ambiental competente. Bom, programa Ilha Ambiental dá um tempo e volta já. Não sai daí. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre,
dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. O Dia Internacional das Florestas e da Árvore, lembrado na segunda-feira, dia 21, marcou o trabalho de órgãos públicos e entidades que trabalham pela preservação e manutenção dos recursos naturais. No Paraná, o Batalhão de Polícia Ambiental, a Força Verde, está à frente de ações de fiscalização. No ano passado, as operações e atendimento de ocorrências resultaram em mais de 2.000 autos de infração de crimes contra a flora, além de mais de 51 milhões de reais em multas aplicadas ao longo do ano. O acompanhamento das áreas desmatadas é feito rotineiramente pelos policiais militares por meio do policiamento motorizado. Graças a denúncias feitas pela população, tanto pelo telefone do batalhão, como também pelo Disque Denúncia 181. O governo do Paraná retomou o projeto que regulamenta o ecoturismo em unidades de conservação. O projeto Paraná Aventura foi lançado em novembro de 2019 e precisou ser paralisado por causa da pandemia. Com a retomada, a previsão é capacitar empresas e profissionais para garantir a segurança de visitantes em atrativos naturais, com a promoção do turismo responsável, pelo qual quem usa, cuida. A retomada do Paraná Aventura vem ao encontro do que aponta uma pesquisa do Sebrae sobre a busca dos paranaenses por turismo pós-pandemia. O estudo destaca que a procura por turismo em ambientes naturais cresceu 50% neste ano, em comparação com o período antes da pandemia. Muito bem, esse é o Ilha Ambiental. A gente dá um tempinho, vai para o break comercial e volta na sequência. Estamos apresentando Ilha Ambiental. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do
quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um chip loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. Muito bem, nessa semana no contato com as comunidades, a gente vai até a comunidade de São Miguel. A gente vai conversar com a Lara. A Lara acha que São Miguel é o melhor lugar do mundo. Não é isso, Lara? Oi! Oi, meu nome é Lara e eu sou da comunidade de São Miguel. São Miguel é o melhor lugar do mundo, com toda a sua fauna, com toda a sua flora, com toda a sua excentricidade, já que a gente mora um pouquinho longe do mar, né, cerca de 1 quilômetro, mas durante essa trilha até chegar ao mar, você vai ouvindo os pássaros, você vai sentindo o cheiro da natureza, você ouve os pássaros cantando, você está rodeado por natureza em São Miguel. Lá você encontra um povo muito receptivo, que gosta de conversar, que gosta de contar histórias. Você vai ser muito bem recepcionado com toda a nossa história, com toda a nossa cultura, principalmente a cultura do siri, já que é o nosso carro-chefe. Se você gosta de peixe, se você gosta de camarão, se você gosta de siri, você tem que ir para São Miguel. Lá você vai ser muito bem recepcionado, você vai comer muito bem e você vai ver paisagens maravilhosas, já que a gente tem uma vista um pouco diferente da maioria das ilhas, lá do Morro Careca, onde você consegue ver tanto o Rio Medeiros quanto a Baía de Paranaguá e toda a comunidade de São Miguel. A gente é um pouco atípico, um pouco diferente das demais comunidades, mas pelo lado bom, já que a gente tem um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, que todo mundo é muito bem tratado. A gente tem, como eu já disse, a cultura do siri, em que você pode ver o siri sendo limpo, pode conseguir um siri fresco. O melhor siri do mundo é em São Miguel. Se você está procurando um lugar rodeado de natureza, calmo, tranquilo e com um povo muito acolhedor, você tem que ir para São Miguel, porque lá é o melhor lugar do mundo.
Bom, saindo da comunidade de São Miguel, melhor dizendo, a gente vai para Ilha Rasa. A gente vai conversar com um casal. Ela é natural aqui de Paranaguá e ele é natural da Ilha Rasa, a Isabel e também o José de Lima. Isabel, diz que é muito bom morar na Ilha Rasa, é verdade? E obrigado por ter aceito o convite da Ilha do Mel FM para participar do nosso quadro aqui no Ilha Ambiental. Olá, me chamo Isabel, eu sou natural de Paranaguá, moro na Ilha Rasa há 8 anos. Fomos convidados pela Rádio Ilha do Mel para fazer um depoimento de como é que é viver na Ilha Rasa. Estou aqui com meu esposo, José de Lima, ele é natural daqui, né, de Sara mesmo. Fala aí então, José, como é que é morar aqui nesse paraíso, na Ilha Rasa? Morar aqui é uma alegria. Nós somos filhos de pescador, a minha família mora toda aqui e nós vivemos aqui muito tempo sem água, sem luz. Nós vivíamos só com lampião. Daí nós sobrevivemos. Hoje em diante nós somos felizes porque já temos internet, já temos telefone. Então aqui é um lugar muito abençoado por Deus. Estamos até fazendo vídeo. Estamos até fazendo um vídeo já. Então nós somos muito abençoados aqui nessa ilha. Aqui é um lugar muito acolhedor. Todo o pessoal que vem aqui a gente acolhe com carinho, dá amor para eles. Então assim a gente vai levando aqui. Ah, que bom. Eu vim para cá para cuidar da minha mãe. Quando eu vim para cá, então eu me apaixonei pela Ilha Rasa, que resolvi ficar. Aqui uma das atrações que a gente gosta muito, né? Além de conviver com a natureza, com o mar aqui, com o verde, tem aqui os papagaios da cara roxa, que é um lugar de proteção, né, ambiental para eles. Então acordar com o barulho dos papagaios é maravilhoso, né, com o som dos pássaros, aqui o som do barco, o ar puro. Então toda essa natureza aqui ela é maravilhosa, né. Aqui as pessoas que vêm visitar podem fazer caminhada, elas podem pescar. 95% aqui dos moradores eles vivem da pesca, né. Então a renda aqui ela é da pesca e só tirando quem é servidor público ou quem trabalha na escola, né, os aposentados, mas o restante, o ganho aqui é da pesca mesmo, né. Então aqui é um lugar muito bom para vir visitar, para vir passear. As pessoas que moram aqui têm muito orgulho de morar na Ilha Rasa, né, eu percebo o quão são felizes em morar aqui, né, porque é um paraíso na terra que Deus ele nos proporciona. Então também sou muito feliz em morar aqui. Agradeço à Rádio Ilha do Mel por estar ajudando a divulgar aqui o turismo também na Ilha Rasa, né? Esse lugar nosso que é abençoado por Deus. Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus. Muito bem, então hoje no Contato com as Comunidades estivemos na comunidade de São Miguel com a Lara e também com o casal Isabel e José de Lima lá na Ilha Rasa. Muito obrigado por terem participado e você que está acompanhando o quadro, você que está acompanhando aqui o Ilha Ambiental, pode participar também. Grave o seu vídeo com o celular na horizontal, um vídeo de até o máximo de 2 minutos, contando como é viver na sua comunidade. E você manda para cá, WhatsApp 98414 2231. Muito obrigado a você que acompanhou o quadro e semana que vem tem mais Contato com as Comunidades aqui no Ilha Ambiental. Bom, nesta semana vamos demonstrar o programa Educa Mais, o qual é um programa de educação e cidadania ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que tem o objetivo de oferecer um canal de conhecimento gratuito a todos. As palestras do Educa Mais visam engajar o público com novos conhecimentos de forma dinâmica, direta e objetiva, tendo como foco conceitos e informações de interesse da sociedade. Hoje, o Ilha Ambiental traz um desses conteúdos com a palestra de prevenção e combate a incêndios florestais. Quem fala sobre o assunto é o diretor de Criação e Manejo da Unidade de Conservação do ICMBio, Marcos Simanovic. Vamos conferir. Sejam bem-vindos ao Educa Mais. Eu sou o Marcos Simanovic, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Hoje o nosso objetivo é conversar um pouco sobre os incêndios florestais e como funciona a prevenção e o combate a esses eventos danosos. É uma conversa para o cidadão, até mesmo para poder contextualizar sobre esse problema que acaba afetando todo o planeta e também
como cada um de nós podemos ajudar um pouco nesse contexto. É interessante porque daqui a pouco, um pouco mais à frente, nós começaremos a receber notícias diárias sobre os incêndios florestais que afetam o Brasil. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Se nós buscarmos um pouco na memória, é interessante relembrar a questão dos incêndios florestais nos Estados Unidos, que afetaram a Califórnia principalmente, no Canadá, na Espanha, na Austrália. São eventos extremamente danosos, grandes eventos problemáticos, e da mesma forma que nós conseguimos assistir milhares de pessoas tendo as suas vidas afetadas por esses eventos, nós também vimos muitas informações sobre ferramentas, tecnologia, pessoas envolvidas com muita qualidade nesse combate aos incêndios florestais. E acho que talvez esse seja um primeiro ponto de reflexão. Nós temos esses exemplos que eu acabei de citar, exemplos tidos como uma excelente organização de prevenção e combate a incêndio, porém, nós também temos os piores ou os eventos mais danosos que eu acabei de exemplificar. Isso significa que nem sempre será possível combater com sucesso um incêndio florestal. Significa dizer que esse evento, normalmente causado por eventos da natureza ou até pela ação humana, pode tomar proporções em que não será possível ser extinto. Significa dizer que nós vamos ter que fazer escolhas entre o que salvar, qual a floresta eu vou preservar, quais as vidas humanas que eu vou tentar poupar em relação a esse fogo. É um evento extremamente crítico. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre o melhor equipamento, a melhor estrutura são capazes ou serão capazes de garantir a extinção de um incêndio florestal. E com isso, nós já temos um primeiro ponto muito interessante para começar a falar sobre esse assunto. Muitas vezes, a prevenção é essencial e o combate deverá ser colocado realmente como um último recurso. Prevenir incêndios florestais é muito mais importante do que combatê-los, mas só prevenir não é suficiente, porque mesmo com toda a prevenção, nós teremos essas ocorrências e precisaremos fazer o combate. E a conversa de hoje é sobre isso. Como fazer a prevenção de uma forma adequada, como trabalhar o combate também de uma forma adequada, como nós podemos nos envolver nesse tema. Um ponto que é interessante para que a gente possa fazer uma diferença entre os temas que nós vamos usar é o que é um incêndio florestal e o que é uma queimada, por exemplo. Muita gente confunde, acha que queimada e incêndios florestais são as mesmas coisas. Não. Queimada é o uso do fogo como uma ferramenta agrícola. Eu posso usar o fogo, como acabei de dizer, para renovar uma pastagem, para remover uma praga agrícola. Eu posso utilizar o fogo de uma maneira controlada, autorizada, e aí eu terei esse instrumento para auxiliar, muito provavelmente, numa das práticas agrícolas, como eu acabei de citar. Porém, o incêndio florestal já é o fogo fora de controle. Uma queimada que perdeu o controle, um raio que caiu numa floresta e deu origem a um incêndio, enfim. Quando falamos de incêndios florestais, estamos falando de eventos que estão fora do controle e precisam ser extintos ou controlados. Um ponto interessante é analisar as consequências desses incêndios florestais. É algo extremamente danoso. Nós temos, alterações no clima, a questão do ar, a questão da temperatura, o solo é afetado, recursos hídricos são afetados, a fauna e a flora, logicamente, são afetados. E olha que interessante, eu não estou falando apenas na morte dos animais. A gente tem a morte dos animais, dos filhotes, ovos, larvas, enfim, todo um ciclo é afetado pelo incêndio. E o alimento para esses animais também é afetado. Quer dizer, não é um dano que se concentra só naquele momento em que está pegando fogo. Os efeitos, a gente continua sofrendo por um bom período, ou seja, ao longo do tempo após a ocorrência dos incêndios. Só que não são só os animais nem a flora que são afetados, o ser humano também. Nas regiões onde os incêndios florestais são mais presentes, a saúde do ser humano começa a sentir um pouco. Problemas respiratórios,
problemas de pressão, enfim. O ser humano começa a sentir no corpo os efeitos desses incêndios florestais. E não é só no corpo, no bolso também. Muitas vezes nós temos produção agrícola, temos produção florestal, plantio de diversas espécies que são afetados pela ocorrência dos incêndios. E isso, lógico, leva todo mundo para a causa única de prevenir e combater rapidamente, com eficiência, esses eventos. Quais são as principais causas dos incêndios florestais? As causas não são só humanas. Nós temos, sim, pessoas que, com uma atitude criminosa, colocam fogo nas matas, com as mais diversas intenções. Mas nós temos também aquelas pessoas que não tinham intenção de provocar o incêndio e acabam provocando algum. Vamos citar o exemplo de alguns jovens que vão acampar numa determinada região, fazem lá uma fogueira no acampamento e não tomam o devido cuidado em relação a essa fogueira e também a apagá-la depois daquela atividade. Isso pode se expandir e aí, um pouquinho ali à frente, a gente começa a ter um incêndio florestal. Além dessa questão, os eventos naturais são interessantes de se citar também, porque em muitas regiões nós temos o raio como o fator de ignição de um incêndio florestal. Um pouquinho antes da chuva, começa aquela tempestade e o raio cai. O material lenhoso, a vegetação está muito seca, a umidade relativa do ar está baixa e automaticamente a gente começa a ter outro incêndio na região. E entro com isso também nos fatores de propagação, ou seja, eu tenho as causas, eu tenho consequências, agora o que faz um fogo se propagar mais rapidamente? E por que é importante a gente compreender essa lógica? Bom, se eu tenho uma temperatura elevada, se eu tenho uma umidade relativa do ar muito baixa, se eu tenho uma topografia, morros irregular, se eu tenho ventos fortes e se eu tenho material lenhoso, a vegetação seca, eu provavelmente terei todos os elementos para que um incêndio florestal se alastre com muita facilidade. E, interessante, ele se alastra com facilidade e com formas diferentes. O incêndio florestal não atinge todas as partes de uma floresta necessariamente. Existem incêndios que pegam apenas na copa das árvores. Eles pulam de copa para copa, a parte do topo da árvore para o outro topo, e não entram na mata. Não entram por quê? Normalmente essa mata é um pouco densa, é úmida, e com isso ele vai se expandindo apenas nos locais onde tem mais incidência solar e onde a vegetação está mais seca. Da mesma forma, a gente tem incêndio que percorre apenas o solo, ele não passa para a parte de cima da copa das árvores. E tem outros tipos de incêndios florestais que vão pelo subsolo. A gente às vezes não vê a chama. Ele vai por muitos metros, quilômetros, enfim, ele segue queimando por baixo da terra, aproveitando todo um material que tem ali, que é um material combustível, de vegetação em decomposição e que favorece essa questão do incêndio. Cada um deles precisa ser apagado ou controlado de uma forma diferente. A ferramenta que eu vou utilizar para combater é diferente. As técnicas que eu vou utilizar para combater também são diferentes. Então, a gente precisa ter em mente o conjunto disso tudo, as causas do incêndio, os fatores de propagação e os tipos de incêndio é que vão ditar qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor emprego, qual é a melhor ação, tanto pensando em prevenção quanto pensando em combate ao incêndio florestal. Falando agora propriamente da prevenção aos incêndios florestais, o que nós colocamos aqui como sendo o principal fator justamente para poder evitar esses eventos danosos, né? A educação ambiental, ela é top, realmente ela é essencial. Desde a educação ambiental formal, a informal, desde se pensar em crianças, a população adulta, enfim. É preciso levar a mensagem sobre o que é um incêndio florestal e como cada um pode prevenir ou ajudar no combate para que nós tenhamos melhores resultados.
Além da questão da educação ambiental, pensando em prevenção, é muito importante nós pensarmos nas estruturas de detecção dos incêndios. Em áreas muito extensas, nós começamos a ver várias torres, que são torres justamente para que alguns brigadistas, as pessoas que trabalham ali naquela região, possam ficar e visualizar uma vasta extensão de área para identificar os incêndios quando ainda estão no início, quando o fogo ainda está no começo. Então, essas torres são muito importantes e elas são muito adequadas para algumas regiões. Só que nós não precisamos desse suporte terrestre para enxergar os incêndios. Hoje nós já temos uma vasta rede de satélites e programas e, enfim, o sistema de GEO que consegue nos demonstrar com rapidez onde estão os focos de calor, e focos de calor não são incêndios, focos de calor são focos de calor. E, sim, através do estudo inicial desses focos, identificar onde estão os incêndios florestais e difundir essas informações para aqueles que são responsáveis pelo combate a esses incêndios. Mas o interessante é que essa estrutura de detecção não se presta apenas a detectar o incêndio quando ele está ocorrendo. Muitas vezes, nós temos que sentir ou prevenir, eu vou usar um termo melhor, nós temos que saber quando esse incêndio tem as melhores condições para ocorrer. Significa dizer que eu preciso ter uma rede de informações que monitore quando a temperatura está muito elevada, quando a umidade está muito baixa, quando a incidência de ventos está alta numa determinada região, e com isso a gente começa a ter níveis de alerta para todos os envolvidos que eventualmente serão empregados num combate. As pessoas já ficarão de sobreaviso, já ficarão alertas para de pronto poderem atender a um chamado caso um incêndio florestal ocorra. Para isso, dentro da linha de prevenção e pensando também no combate, é muito importante a palavra integração. É necessário que a sociedade esteja integrada aos órgãos públicos de todas as esferas, e aí a gente fala de município, estado e União, com os seus entes que cuidam dessa questão de meio ambiente e combate a incêndio, e que todos esses entes, todos esses atores estejam integrados. E aí nós temos, desde Defesa Civil, nós temos os corpos de bombeiros de todos os estados, mas nós temos também os voluntários, que são muito importantes. Por que são muito importantes? Dependendo da proporção do evento danoso, nós temos lá o pessoal na linha de frente, os brigadistas que estão no ataque ao fogo. Nós temos que pensar que esses brigadistas precisam se alimentar. Nós temos que pensar que se esse incêndio demorar 10 dias, nós teremos que ter um lugar para que eles possam pernoitar, possam descansar, enfim. Toda essa estrutura que está por trás de um combate a incêndio florestal, ela se faz presente por meio dos atores, que são os responsáveis por isso, mas os voluntários ajudam muito. Um exemplo típico que nós tivemos no ano que passou, os incêndios no nosso Pantanal Mato Grossense. O que aconteceu? Nós tínhamos lá todos os órgãos envolvidos, mas a comunidade como um todo cedeu casas nas fazendas para abrigar os brigadistas, os clubes cederam as áreas comuns desses clubes, as pousadas cederam o leito dessas pousadas e os voluntários ajudaram em alimentação, na logística. O que nós vimos ali foi exatamente um esforço conjunto de todos os atores. E mais uma vez, como eu falei no começo da nossa conversa, nem sempre todo o esforço que a gente vai despender para apagar um incêndio trará um resultado imediato. Às vezes a gente não consegue apagar mesmo, devido a ser um evento de tamanha dimensão e proporções em relação ao que acontece após o início da ignição. Pois bem, então é muito importante que as redes estejam estruturadas. E para isso, tanto as propriedades particulares quanto os órgãos públicos mantêm dentro de seus corpos de trabalho os brigadistas. São as pessoas que recebem um treinamento prévio para agir com técnica durante o combate ao incêndio florestal.
E para isso existe uma integração muito boa. Os cursos para esses brigadistas são fornecidos por todos os entes. E, uma vez que essas brigadas estejam formadas, tanto nos órgãos públicos quanto nas propriedades particulares, num grande evento danoso, todas elas acabam agindo de forma integrada e, com isso, buscando um melhor resultado. É preciso que esses brigadistas estejam devidamente trajados, com uma roupa que seja adequada ao combate ao incêndio florestal, que o proteja do calor, que dê o conforto necessário e a mobilidade necessária para ele fazer esse combate. E ele precisa estar protegido com equipamentos de proteção individual. Com isso, a gente já começa a entender a logística que está por trás de um combate a incêndio florestal. Embora eu ainda esteja falando da prevenção, que é a preparação dessas brigadas. Não adianta eu ter brigadas se eu não tiver os equipamentos necessários. E os equipamentos de incêndios para o combate aos incêndios florestais são muito interessantes. Eu tenho a vassoura de bruxa, o abafador, eu tenho um soprador, eu tenho um pinga-fogo, conforme a gente pode ver em algumas imagens. O ponto de interesse é que, efetivamente, são equipamentos relativamente rústicos e simples, mas que são necessários para o combate. Eu tenho a rede integrada, eu tenho os brigadistas devidamente trajados e com os seus equipamentos de proteção individual e tenho os equipamentos, tudo pronto para, numa eventual ocorrência de incêndio florestal, acionar tudo isso. Pois bem, outra maneira de se prevenir incêndio é a confecção de aceiros. E o que é o aceiro? O aceiro nada mais é do que a retirada do material combustível de uma determinada área, de forma que o fogo, ao chegar ali, não encontre mais o que queimar e não pule para o outro lado. Vamos tentar exemplificar com alguns aceiros naturais que já existem. Um rio, por exemplo, é um aceiro natural. O fogo chega até o rio e não consegue passar para o outro lado. Alguns aceiros já existentes. Estradas são aceiros já existentes. Por outro lado, se eu não tenho rio, não tenho estrada e eu vou ter que confeccionar esses aceiros de uma maneira preventiva, eu vou escolher determinadas áreas protegidas, determinadas florestas ou determinadas áreas de produção florestal e vou fazer justamente esse aceiro protetivo de proteção em volta dessa área que quero proteger. Isso pode ser feito com maquinário, pode ser feito com tratores, pode ser feito na base da enxada e da mão de obra. Depende muito do tamanho que esse aceiro tem que ter em relação à largura, justamente para evitar que o fogo passe de um ponto para o outro. No fundo, então, justamente confeccionar um aceiro é retirar o material combustível de uma área, evitando que esse fogo passe de um ponto para o outro. Em algumas regiões é possível fazer o aceiro verde. O que é o aceiro verde? O aceiro verde é justamente aquele em que você prepara, antes da época do fogo, uma vegetação rasteira, verde e que vai conseguir se manter verde durante todo o período de estiagem. E a partir desse momento, a gente mantém aquilo irrigado constantemente e aquilo não pega fogo. Mas isso não é possível de fazer em todos os locais. Em outros pontos, não bastará fazer um aceiro. Lembrem que eu comentei que tem incêndios que são subterrâneos. Então, além do aceiro, eu precisaria fazer uma trincheira para que o fogo não passe de um local para o outro. E a confecção de aceiros já é uma prática difundida entre os proprietários rurais, entre os órgãos públicos, porém, nós sempre incentivamos esse tipo de atividade e é extremamente importante que as pessoas, antes de confeccionar esses aceiros, procurem a orientação técnica adequada para saber justamente das dimensões em que isso deve ser feito e também de algumas eventuais limitações legais referentes às questões ambientais existentes na área. Outra forma de se prevenir os incêndios florestais é o manejo integrado do fogo. O que vem a ser isso? Alguns biomas do Brasil, eu vou citar o exemplo do Cerrado, costumam naturalmente sofrer com os efeitos de incêndios florestais. O incêndio florestal é um pouco que natural e faz parte daquele bioma.
Em algumas áreas, nós conseguimos, antes do período propriamente de estiagem e que efetivamente os incêndios começam a existir, nós fazemos um fogo controlado. O manejo integrado do fogo é justamente isso. Nós escolhemos uma área e, de maneira controlada, fazemos a queima daquela área, eliminando o material combustível e evitando, fazendo com que, na hora em que chegar efetivamente o período dos grandes incêndios florestais, aquilo ali serve como uma área de proteção. Seria uma espécie de grande acero. Mas o manejo integrado do fogo não pode ser feito indiscriminadamente. Tem todo um estudo do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da área especificamente, do tipo de vegetação, da fauna que está ali, para que, após esse estudo, efetivamente, se faça esse uso controlado do fogo por meio do que nós chamamos, então, do manejo integrado do fogo. Com isso, nós temos praticamente o que existe na área de prevenção aos incêndios florestais. Brigadas treinadas, com equipamento, prontas para agir com rapidez e trabalhamos confecções de aceiros e o manejo integrado do fogo. Fazendo isso tudo, nós não temos a garantia de que os incêndios florestais não ocorrerão. E a partir daí entra a fase de combate. Há um ponto muito interessante para que a gente possa refletir também. Nas florestas e nos terrenos de acesso difícil, que são longe das cidades, longe às vezes das estradas, longe das estruturas urbanas que nós temos, eu não vou ter nem água, nem acesso ao local onde está pegando fogo. Então a gente tem sempre que ter em mente, quando falamos do combate a incêndios florestais, por vezes nós estamos imaginando locais de difícil acesso e que também não terá uma disponibilidade tão simples assim para se obter água. Daí a história que eu comentei dos equipamentos rústicos, abafador, soprador, enfim, alguns equipamentos mais rústicos que são utilizados para se combater o fogo. E esse combate pode ser feito de uma maneira direta, quer dizer, as pessoas contra o fogo, ou indireta, ou combinada. O acero volta a figurar na área do combate. Por vezes, aquele acero que eu fiz para proteger uma área perdeu o efeito, o incêndio começou e eu vou ter que frear o incêndio que está acontecendo. Trabalho aceros emergenciais. Removo novamente, limpo novamente algumas áreas, removo novamente o material combustível, a vegetação, para evitar que aquele fogo passe de um lugar para o outro. Os aceros, normalmente no momento de combate, são feitos pelos brigadistas com apoio ferramental ou de maquinário. Outro ponto interessante é o conjunto de equipamentos. Existe um equipamento chamado pinga-fogo. É interessante porque ele realmente pinga uma gota de fogo, ou um pouquinho de fogo na vegetação. E o combatente, quer dizer, o brigadista que está combatendo o fogo, coloca fogo naquele lugar com controle e apaga logo em seguida. Coloca e apaga. E assim ele vai eliminando o material que iria queimar com base no incêndio florestal. Além desses equipamentos, ferramental propriamente dito, mais máquinas agrícolas, mais tratores, mais enxadas, mais todos esses equipamentos que a gente possa imaginar, nós temos a tecnologia maior, são as aeronaves que são utilizadas no combate ao incêndio florestal. E é muito comum nós ouvirmos a seguinte pergunta: mas por que esses aviões tão pequenos para combater os incêndios? Por que a gente não traz logo um grande avião para melhorar a capacidade de combater esse incêndio? Não fica mais fácil de apagar com um grande avião? Depende. Esse grande avião vai ter um local para pousar naquela região onde o incêndio está acontecendo? Além de ter um local para pousar, existe algum lugar, algum grande lago ou rio, onde eu consiga água com facilidade para abastecer esse grande avião? Se a resposta for sim, tem facilidade de pouso e tem facilidade de água, com certeza seria interessante ter essa grande aeronave. Porém, a realidade dos terrenos e das florestas demonstram que nem todo local é de fácil acesso, nem todo local é de fácil pouso para aeronaves, e com isso a gente trabalha de uma maneira conjugada, com um avião, com tanques de água e com caminhões-pipa, que vão encher esses tanques. E nesse caso, vários aviões pequenos
acabam fazendo um efeito mais produtivo do que se eu tivesse uma grande aeronave que não conseguisse chegar até o local e nem pousar por ali. O outro ponto interessante é que não basta a aeronave ser a mais adequada. Eu preciso fazer um emprego combinado entre a aeronave e o pessoal que está em campo. Eu preciso ter os brigadistas em campo, numa área que possam fazer lá o rescaldo, fazer a análise do que aconteceu e continuar com o combate por terra. Muitas vezes eu volto a ter que usar o fogo contra o próprio fogo. Por vezes as dimensões ou as proporções do incêndio são tão altas que não dá para ter esse contato direto nem com os aceros, nem com o abafador, enfim. E muitas vezes nessas situações o que nos resta fazer é escolher uma área e provocar o incêndio nessa área para colocá-lo contra o incêndio florestal que vem avançando fora de controle. E aí, quando os dois se encontram, a gente tem a extinção. Então, são várias maneiras. E aí, um ponto interessante também. Muitas vezes a gente escuta notícias de que órgãos públicos que deveriam combater os incêndios florestais estão colocando fogo na mata. Eventualmente, isso pode ser verdade, porque o nosso manejo integrado do fogo, que constitui justamente em se colocar de maneira controlada o fogo na vegetação, ou mesmo, na hora do combate, o fogo de encontro, que significa efetivamente colocar fogo numa área para evitar que o incêndio florestal se alastre, constitui um momento em que esses agentes colocam fogo na mata, mas de uma maneira controlada. Falamos um pouco, então, sobre a questão da prevenção, um pouco sobre a questão do combate e, lógico, causar incêndios, provocar incêndios em matas ou florestas é um crime ambiental, isso está previsto na Lei dos Crimes. Existe também a infração administrativa relacionada a isso, com multas que chegam a 50 milhões, mas, sinceramente, não é a multa que vai trazer imediatamente de volta os animais, as pessoas que sofreram com isso, a flora que sofreu com isso, recursos hídricos, solo. O ideal é que nós conseguíssemos diminuir essas incidências criminosas, diminuir essas incidências de infrações ambientais e que ficássemos ali com o combate aos incêndios florestais causados pela própria natureza, pelas condições de clima, pelas condições que nós comentamos. O ponto interessante, depois que a área é atingida pelo incêndio, vem a ação da perícia em incêndios florestais. O fogo deixa uma marca. Ele marca de uma maneira diferente o lado da árvore que ele queimou primeiro. Ele deita o capim que queimou de uma maneira diferente. E, somando 10, 12 fatores, desde cores da cinza, a forma de queima da árvore, a gente consegue estabelecer, com essa perícia, a origem, o provável local ou região de origem do fogo. E, a partir daí, ouvindo testemunhas, conversando com as pessoas e fazendo uma análise de terreno, por vezes é possível chegar ao ponto inicial onde aconteceu o incêndio florestal para buscar eventuais responsabilizações das pessoas que praticaram isso de uma maneira intencional ou culposa e depois buscar a recuperação da área. Isso foi um grande resumo, foi uma conversa realmente sobre um pouco da prevenção, sobre um pouco do combate aos incêndios, e nós não entramos de uma maneira mais profunda em nenhum dos assuntos. Cada um desses tópicos rende uma boa conversa, uma conversa um pouco mais técnica, com uma demonstração de critérios para se realizar cada uma dessas etapas. Mas o principal é que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais participativa, tanto na prevenção quanto no combate aos incêndios florestais, e que, com isso, a gente consiga minimizar os impactos desses eventos danosos. Okay? Com isso, a gente encerra a nossa breve conversa de hoje e fica o convite, para que todos acessem a plataforma Educa Mais e assistam às outras palestras, os cursos que estão disponíveis. Conhecimento nunca é demais e nós esperamos todos vocês juntos ao Educa Mais. Bom, o programa Ilha Ambiental chegou ao final. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e até lá!